Amém. Quando sentir a presença do Senhor, glória a Deus. Tem visitantes aqui agora pela manhã? Tem alguém aqui visitando? Tem, olha, tem uma querida ali. Quero dizer que você foi atraída pelo Senhor para estar conosco aqui agora, adorando ao Senhor, amém? Seja bem-vinda, querida. O irmão falando ali, o diácono, qual é o nome dele? Ele falando ali assim, que estava nervoso, né? E a Thalita chegou ali para mim, ali atrás, falou assim: pastora, está nervosa? Eu falei: estou. E eu quero dizer que o Senhor ama a sinceridade, a verdade dos nossos corações, amém? Mas Ele ama também a obediência. Então, glória a Deus, porque o irmão obedeceu, né? Glória a Deus por isso, porque o Senhor, Ele honra. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que a igreja continue de pé. Eu quero aqui levantar um clamor. Quero que a igreja do Senhor, a igreja poderosa, a igreja que o Senhor Ele entregou toda a autoridade, né? A chave das portas. Ele entregou para nós. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E nós temos autoridades, amém? Quero que você levante as suas mãos agora. Em nome de Jesus, com fé. Em nome de Jesus, vamos declarar agora, Pai. No nome do Senhor Jesus, declaramos que nós somos a Tua igreja. E levantamos agora, Senhor, o Teu nome que tem todo o poder. O nome do Senhor Jesus que tem toda a autoridade, todo o poder. Nós declaramos agora, Senhor, essa autoridade sobre nós. No nome de Jesus declaramos, Senhor, sobre todos os enfermos, sobre esse irmão Luiz aqui que está enfermo, sobre a irmã que também está enferma. Nós declaramos agora todo espírito de morte, espírito de enfermidade, seja expulso agora no nome de Jesus. A igreja declare isso, no nome de Jesus. Sinta essa unção agora. Declaramos saúde, declaramos o renovo, declaramos vida de Deus, vida de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, renova agora, Senhor, as nossas forças. Renova agora, Senhor, no nome de Jesus. O Teu nome tem todo o poder. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Lucas 18. Jesus, Ele fala da parábola de um juiz iníquo. Eu relutei muito para trazer essa palavra, porque a gente quer tanto, né, falar assim, mas só do amor, ser toda, né, boazinha, né? Mas nós temos que ser obedientes. E o que Deus vai fazer aqui hoje vai ser coisas tremendas. Em nome de Jesus, eu quero que você gere essa expectativa em Deus agora. Amém? Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, não respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a me molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que é aquele que clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos, olha o que Jesus diz: depressa lhe fará justiça. Depressa o Senhor vai responder. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quero que você repita comigo: achará fé em mim.
achará fé em mim. Glória a Deus. Podemos assentar? Antes de qualquer coisa, de nós sermos esposo, diácono, levita, pastor, presbítero, nós somos intercessores, amém? Aqui o Senhor, Ele fala sobre a oração, o dever de orarmos sempre. Por vezes o Senhor, Ele trouxe, nós podemos observar ali na oração do Pai Nosso, o Senhor, Ele nos mostrando, através da oração, um filho que se achega ao Pai. Um filho que clama ali, Abba, Pai, Paizinho. E outras vezes o Senhor, Ele falou aos seus discípulos, o Senhor Jesus falou assim: eu não vos chamo mais de servos, mas de amigo. O Senhor nos mostrou ali um pai, como amigo também. Mas nessa ocasião, nessa parábola, o Senhor ali nos mostra aqui um lugar de justiça, um tribunal, um conflito aqui onde tem um juiz que tinha que dar um veredito, uma mulher que estava clamando, uma viúva que estava clamando por uma resposta. Mas nós entendemos aqui, por que o Senhor Jesus trouxe esse lugar judicial, um lugar de vereditos? Porque nós observamos também que nos céus há um trono, amém? Há um lugar de justiça. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos que o trono de Deus não é somente um lugar de adoração, mas é um lugar onde nós temos que entrar e clamar diante desse trono, diante desse Deus, diante desse juiz, pela nossa resposta. Amém? Quantos precisam de um milagre aqui? Quantos precisam de um veredito aqui? De um cedro sendo estendido? Um favor de Deus, um decreto dos céus. E quando nós olhamos para isso, nós lembramos aqui de Daniel. Daniel 10, se você quiser acompanhar, conta que Daniel, ele teve uma visão e ele queria entender, ele queria sabedoria, ele queria uma resposta. E Daniel começou ali um jejum e uma oração. A palavra do Senhor diz que ele esteve sempre ali em humilhação diante do Senhor por 21 dias. E aqui no capítulo 10 de Daniel, no versículo 12, o anjo chegou diante dele e falou assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras, Daniel, eu cheguei até aqui. Aqui está mostrando que quando os filhos de Deus, quando nós nos aplicamos em orar, em clamar ao Senhor e a nos humilharmos diante dEle, algo acontece nos céus. Os céus se movem. Aqui o anjo está falando assim: olha, por causa das tuas palavras, Daniel, aconteceu uma guerra nos céus. Anjos foram movidos por causa das tuas palavras, Daniel. E essa é uma pergunta que muitas vezes nós temos que nos fazer. Quais são as palavras que têm saído da nossa boca? O que as nossas palavras têm movido? Os anjos dos céus, o trono de Deus, ou demônios perturbadores?
Porque aqui o anjo foi bem claro, por causa das tuas palavras, aconteceu uma guerra. Eu vim desde o primeiro dia, Daniel, eu vi, Deus ouviu, desde o primeiro dia em que tu aplicaste, em orar, em te humilhar, o Senhor mandou a resposta. Fala assim, o Senhor, Ele já mandou a minha resposta. Mas Ele continuou. Ele continuou porque tinha uma guerra ali. Aconteceu algo ali. Eu quero dizer que a terra, através da igreja do Senhor Jesus, Ele move os céus. A terra governa os céus através das suas mãos levantadas, através das suas palavras proféticas, através da palavra de Deus proferida pela sua boca. Move os céus, anjos se movem, anjos guerreiam ao nosso favor. A igreja na terra é a causa de tudo isso ainda não ser consumido, porque tem uma igreja aqui. Nós somos a igreja, amém? Declare isso, eu sou a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por causa das tuas palavras, Daniel, geraram batalhas espirituais. Em Apocalipse 4 também fala que há muitos tronos. Tronos são erguidos ali nos céus. Quando nós olhamos no Salmo 89, 14, fala assim: justiça e verdade é a base do trono de Deus. Eu quero dizer que Deus, Ele não é aquele que chega e faz mágicas. Ele trabalha sobre princípios, sobre leis espirituais, sobre verdades. É a base do trono de Deus. E a Bíblia fala que nós temos um acusador. A Bíblia fala assim: olha, vigiai, vigiai, orai, vigiai, porque ao vosso derredor existe um leão bramindo, querendo devorar. Então vigiai, porque existe um acusador da nossa alma. E o que o Senhor, Ele quer fazer hoje, nesta manhã, é que a gente possa entender que Ele quer tirar todos os argumentos, tudo aquilo que o inimigo tem levado diante dele, para dizer: olha, ele quebrou esse princípio, olha, ele quebrou essa lei, olha, ela está em pecado, olha. O acusador, porque a base do trono de Deus são verdades, são princípios. E ele chega, olha, Deus, igual ele chegou para Jó, falando de Jó. O Senhor perguntou assim: o que tu anda fazendo? Eu ando de passear pela terra buscando acusações, analisando tudo, vendo tudo. E Deus, Ele falou: tu viu meu servo Jó? E o diabo falou assim: mas pudera, né? O Senhor dá tudo para ele. Olha o quanto que o Senhor abençoa ele. E o Senhor permitiu, pois toca lá. E ali Jó teve uma hora que ele clamou ao Senhor, ele clamou aos céus: quem me dera se tivesse um intercessor. Quem me dera se tivesse alguém que colocasse a mão no ombro do Senhor e a outra mão no meu ombro, e que se colocasse ali. Intercessão quer dizer entre o Deus e o acusador. É se colocar entre, é interceder. Quem me dera tivesse um intercessor para que viesse me ajudar. E o Senhor Jesus, Ele declarou: eu sou o teu advogado, eu sou o teu intercessor, eu sou o teu advogado. Amém?
O Senhor, nós sabemos do sacrifício que Ele fez na cruz. Aqui foi cantado sobre a mesa. Eu quero dizer que hoje essa mesa vai ser uma mesa cirúrgica. E se você se permitir nessa manhã, ouvir essa palavra e deixar o Espírito Santo mostrar para você áreas que o inimigo tem levado diante de Deus para te acusar e tem impedido de você receber a tua bênção, de receber a tua vitória. Porque igual o pastor Américo falou, o Senhor, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Mas por que eu ainda estou tendo essa dificuldade nessa área da minha vida? Por que eu ainda ando como me arrastando nessa situação? Por que eu ainda sinto essa carência? Por que eu ainda sinto essa fraqueza? Por que eu ainda fico volta e meia caindo nessa situação? Por que eu não consigo romper na minha área financeira? Será o que tem na minha linhagem? Será o que tem ali ligado? Que vem essa cobrança ainda na minha vida. Se Jesus morreu na cruz por mim, se nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quantos já fizeram essa pergunta? Não é verdade? Mas o Senhor, Ele está com as mãos estendidas para nos abençoar. Mas nós precisamos retirar todas essas acusações, todas essas promissórias, todas essas ligações que estão nas mãos do inimigo. Davi, no seu governo, ele teve um momento de seca, e ele foi diante desse trono de Deus. Ele foi lá reclamar, ele foi lá perguntar: o que está acontecendo, Senhor? Por que essa seca? O que está acontecendo? E Deus falou: Davi, Saul, ele quebrou a aliança que Josué tinha feito com os gibeonitas anos atrás. E Saul quebrou essa aliança, ele matou os gibeonitas. E agora, Davi, no teu governo está vindo essa cobrança. Davi poderia dizer assim: e o que eu tenho a ver com isso? Não foi eu que fiz. Quantas vezes a gente chega, né? Meu Deus, foram os meus pais, os meus avós, meus bisavós, e o que eu tenho a ver com isso? Nós estamos ligados em alianças na nossa linhagem, e nós precisamos entrar diante desse trono e buscar esse veredito, buscar esse decreto de Deus, porque Jesus conquistou na cruz para nós essa vitória, mas nós precisamos nos colocar diante dele. Amém? E reivindicar essa vitória no nome de Jesus. O meu esposo, vou falar dele. Nós passamos um período no nosso casamento aonde tinha adultério. E aí, nós orando ali, né, ele se converteu, mas ele sentia uma tentação. Ele sentia uma influência ali maligna. E ele chegava para mim e ele falava: Josane, eu ando na rua, eu vejo nos olhos das mulheres, eu vejo algo, meu Deus, eu não quero mais isso. E nós vamos orar. E ele fez um propósito de jejum e oração, se humilhou diante de Deus. Ele entrou nessa audiência, nos céus, no trono de Deus. E ele se humilhou, querendo essa justiça, querendo essa vitória, querendo essa libertação. E aí ele teve uma visão, que a quarta geração dele, o bisavô dele, estava rodeado de mulheres, de muitas coisas erradas. E ele falou: olha, meu filho, você sabe por que tem isso na sua vida? Aqui, foi eu. Muitas vezes nós não queremos acreditar, mas é real. E nós precisamos entender, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos e buscar essa libertação, porque é real. E nesse dia ele fez
né, mais um jejum, chamou alguns intercessores, chamou um pastor que acompanhava a gente, chamou a família, a mãe, irmãs que eram de Deus. E ali ele fez essa intercessão, pedindo perdão pelo pecado dos seus antepassados, desses homens, remindo, clamando o sangue de Jesus para lavar essa linhagem, para remir esse pecado. E ali aquele pastor teve uma visão que viam correntes ao seu redor, e uma mão chegava com a espada e quebrava aquela corrente. E ele disse assim: Josânia, desde aquele dia acabou, nunca mais eu senti. Quantos estão aprisionados ainda, sabe, em correntes? Nós temos que tomar cuidado, porque senão a gente perde a nossa força, perde até mesmo, sabe, essa alegria de vir para a igreja, de adorar o Senhor, de estar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque muitas vezes o inimigo, ele fica nos acusando, nos tirando do lugar que Deus nos colocou. Eu quero dizer que coragem não é ausência de medo, não. Coragem é ir com medo mesmo, obedecer, enfrentar, acreditar que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso juiz e Ele está ao nosso favor. Só que nós precisamos renunciar a muitas coisas. Eu quero dizer que o que Deus tem para fazer nessa igreja, na Semente da Fé, é algo tão grande, tão grande. A minha filha, no início, quando nós chegamos, a minha filha chegou assim: mãe, a senhora já percebeu, sabe o que Deus vai fazer nessa igreja aqui em Foz do Iguaçu? Eu já senti, sim. Vamos nos posicionar. Eu quero dizer, pastora, que o que Deus colocou no seu coração é uma semente tremenda. E o Senhor está trazendo essa palavra, porque o Senhor precisa de trabalhadores que se posicione na verdade, que se posicione em renunciar às suas carências de ter que ficar sentando em mesas de fofoca, de ter que estar falando mentiras para se sentir aceitos. Nós temos que parar com isso. Nós estamos chegando num momento que nós temos que comer alimentos pesados, fortes, porque o que Deus vai fazer aqui em Foz do Iguaçu, através dessa igreja, é coisas grandiosas. E o Senhor, Ele fala: eu tenho pressa, se posicione. Amém? Glória a Deus. O inimigo, ele tem levado diante de Deus laudos ao nosso respeito. E eu, sabe qual é o meu maior desejo? Eu quero que seja o seu também, de ser parecidos com Jesus, ao ponto de fazer igual Jesus. Olha, lá vem o diabo, mas nada ele tem em mim. Nada ele pode me acusar, nada ele tem em mim. Que nós possamos estar diante de Deus assim. Amém? Em nome de Jesus, com confiança, com ousadia, declarando que o inimigo, ele não tem nada em nós. Amém? Quantos estão me entendendo? Dê uma glória a Deus aí. Aleluias. Queridos, e antes de expulsarmos os demônios, antes de a gente gritar, sai, porque às vezes a gente pensa que quanto mais alto gritar, mais ele sai, né? Antes de nós lidarmos com demônios, nós precisamos lidar com os pecados, com os nossos pecados. Nós precisamos lidar com as ofensas. Se o inimigo acha uma ferida em nós, ele venceu. Porque é nas feridas que os verdugos se instalam.
É nas feridas que o inimigo, ele planta ali os seus ovos de serpentes. É nas feridas que ele pode anular o projeto de Deus em nossas vidas. E nós precisamos lidar com isso, amém? E nessa manhã eu quero perguntar, cadê os reconciliadores? Cadê os pacificadores? Porque o que o Senhor vai fazer aqui é coisas tremendas, amém? E Ele está chamando os reconciliadores, os pacificadores. São esses que serão chamados filhos de Deus, filhos de Deus. As nossas armas é o perdão, é reconciliação, é restituição, é arrependimento. Nós lutamos contra o nosso inimigo assim. As nossas armas são essas. Libere nesta manhã. Libere essa manhã. Em nome de Jesus, perdão, reconciliação, arrependimento, humilhação. Em nome de Jesus. Muitas vezes nós, como os pais, né? Pai, mãe, nós nos encontramos em um lugar de ego, de orgulho. Quantas vezes nós erramos? Eu me encontrei um dia onde eu precisei entrar diante desse trono, diante da presença do Senhor, para clamar por um milagre na vida da minha filha. E diante dessa situação, eu tive que me humilhar. Eu tive que olhar aqui para trás e fazer um caminho de volta, de conserto. Eu tive que olhar para o meu ego e arrancar do meu coração e dizer: eu errei. Porque o inimigo estava me acusando e ele estava cobrando da vida da minha filha. Estava cobrando morte. Porque eu julguei o meu pai. Porque eu acusei. Só que eu tinha levantado muros no meu ego. Não, eu não tenho nada. Eu sou uma mulher de Deus. Eu. Só que eu dou glória a Deus. Porque o Espírito Santo, Ele me ajudou. Que eu fosse me humilhar. Que eu fosse, quebrantar meu coração. A palavra do Senhor lá em Jeremias fala que é como um fogo, que é como um martelo que esmiuça a pedra. Então se a gente se permite diante desse trono, diante da presença do Senhor, o Senhor Ele esmiuça o nosso coração e Ele faz a gente enxergar aquilo que a gente tem que mudar. E eu vi um milagre na vida da minha filha, mas o que eu já ouvi de mães que traz um pecado, que traz um erro, mas não querem falar, não querem confessar, por causa do ego, do orgulho. Prefere o filho, a filha, ir para um lugar de morte. Prefere que a sua geração, porque a gente fala, olha, se você não fizer isso e isso, as consequências vêm, a consequência pode vir uma geração de doentes, pode vir uma geração de netos, bisnetos, que carreguem essa culpa. O inimigo, ele cobra. E a culpa é de quem? É de Deus? Não. Deus, Ele colocou diante da gente o caminho da bênção e o da maldição. O caminho da morte e o caminho da vida. Escolha. Amém? Salmos 34 fala assim: afasta-te do mal e faça o bem. Busca a paz. Busca a paz. Mais uma vez eu pergunto: cadê os pacificadores? Cadê os reconciliadores? Afasta-te do mal e busca a paz. A paz com todos. Amém? Lá em Mateus 5:9 fala assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus.
Nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, porque palavras são documentos. O inimigo, ele pega as nossas palavras e gera um documento ali, ó. Olha só, olha o que ele falou, olha o que ela falou. São documentos. Jacó, quando ele foi embora das terras do seu tio Labão, Labão foi atrás, chegou, alcançou e falou assim: ei, vocês saíram fugindo, levaram meus filhos e netos, mas eu estou aqui cobrando. Cadê os meus deuses? Cadê os meus ídolos? Vocês levaram? E Jacó falou assim: olha, a quem encontrar esses ídolos, morra. Olha só o que ele falou, o decreto que ele diz. Dias depois, a sua esposa Raquel morreu, porque ela tinha levado os ídolos do seu pai. Vocês estão entendendo a dimensão disso? Tem pessoas que chegam para mim e falam assim: eu não queria fazer aqui essa terapia, eu não queria fazer, porque eu entendo que Jesus ele é tudo sim. Mas quando nós nos colocamos diante dele como uma nova criatura, como pessoas que querem nascer de novo, quando renuncia o seu velho eu, porque ele falou: olha, eu quero derramar um vinho novo, mas tem que ser em odres novos. Nós precisamos limpar os céus da nossa casa. Amém? Nós precisamos ser intercessores. Romper os pactos, resolver com o juiz. Amém? Quando eu olho para a história de Lázaro, Jesus demorou 4 dias. E quando Jesus chegou, ele falou assim: Pai, obrigada, porque o Senhor sempre me ouviu. Obrigado por ter me ouvido. E ele declarou: Lázaro, saia. Por que Lázaro morreu precocemente? Por que Lázaro morreu tão novo? Por que Jesus demorou? Jesus estava orando por Lázaro. Jesus estava intercedendo por Lázaro. Jesus estava desatando uns nós. Jesus estava aliando esses fios que amarravam ali Lázaro nesse lugar de morte. Jesus estava intercedendo por Lázaro. Amém? Nós precisamos entrar diante do trono do Senhor e interceder pela nossa casa. Não tenha medo, porque Jesus, ele já te deu autoridade. O inimigo tem te acusado, mas eu quero dizer que hoje você vai entrar diante da presença do rei, desse juiz, e vai declarar para a sua casa a libertação, a cura, a vitória, em nome de Jesus. Quantos aqui eram para ser grandemente abençoados, ricos, prósperos, mas por causa dos nossos antepassados que adulteraram, que não mantiveram o casamento, que erraram? Muitas vezes nós estamos aqui pelejando, mas nós podemos fazer igual Daniel, capítulo 9, Esdras, capítulo 9, Neemias, capítulo 9, que declarou, que pediu perdão ali pelos seus antepassados, e Deus deu a vitória. Neemias pediu perdão pelos pecados dos seus antepassados, e Deus ajudou ele, deu a vitória para ele restituir os muros de Jerusalém, com as pedras queimadas, pedras derrubadas. Eu quero dizer que ainda dá tempo, amém? Que ainda que esteja queimada essas pedras, Deus é aquele que faz tudo novo. Ele é aquele Deus que restitui. Até o tempo que foi perdido, Ele traz nova todas as coisas, amém? Glória a Deus. 2 Crônicas 7:14, Ele fala assim para a sua igreja:
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, afastar-se dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, amém? Cadê esse povo? Cadê esse povo? Cadê os intercessores? Hoje é um dia, igual o pastor Américo falou, hoje é um dia especial, onde está tendo votação, e a igreja precisa reinar nessa hora, abrindo a boca, declarando a vitória, em nome de Jesus, amém? Deus fará a justiça. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, respira fundo. Deus fará justiça. Deus fará justiça, acredita nisso. Deus fará justiça. Então o Senhor, Ele nos convida nessa hora a encerrar toda a dívida, a encerrar toda a acusação que o inimigo tem feito. O Senhor nos convida hoje como igreja a declarar em nome de Jesus, a lançar por terra tudo aquilo que o inimigo tem nos acusado, a encerrar toda a dívida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Eu queria que você ficasse de pé, porque nós vamos fazer orações proféticas agora. Nós vamos orar pela nossa casa agora, pela nossa família. Nós vamos orar por essa cidade, pelo nosso país, amém? Só aqueles que é a igreja do Senhor. Eu quero que você agora tome as suas armas espirituais. Eu quero dizer que o movimento, ele gera sentimento e ele vai transformando, amém? De dentro para fora. Então se movimente. Segura a tua arma agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele nos ungiu. Porque o Senhor, Ele nos ungiu para libertar os cativos, para pregar a palavra, para libertar aqueles que estão presos, para abrir os cadeados, os ferrolhos de ferro. Ele nos ungiu, em nome de Jesus. Receba isso no teu espírito, receba isso no teu espírito. Deixa esse fogo queimar aí dentro de você. Deixa o leão rugir agora dentro de você, em nome de Jesus. Aleluia. Levanta suas mãos agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui diante da Tua presença, diante do Teu trono, diante desse juiz que é justo, que nos ama, e nós declaramos agora que nós renunciamos todo o pecado, tudo aquilo que veio na nossa mente agora, nós renunciamos agora. Todas as ofensas nós declaramos agora que nós liberamos, nós deixamos ir, nós liberamos essas ofensas e nós declaramos que nós amamos o nosso irmão. Nós amamos aquele que tem nos ofendido, nós perdoamos em nome de Jesus. Nós lançamos por terra agora toda acusação das trevas, em nome de Jesus. Vai orando aí, aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Cadeias quebrar. Ouça essa música. Há poder no nome de Jesus. 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 Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias serão quebradas hoje, no nome de exército surge. Cadê o exército do Senhor? Um exército surge. Aleluia. Um exército
cadeias quebrar. Pai, em nome de Jesus, agora como igreja nós oramos. Nós cortamos agora todo o fio de ligação entre os valentes e os demônios. E nós declaramos agora que todo demônio que tem segurado, que tem prendido, nós expulsamos agora, nós damos uma ordem agora no nome de Jesus. Caia por terra agora no nome de Jesus. Tudo aquilo que tem prendido, bloqueado a mente, o coração, seja despedaçado agora no nome de Jesus. E eu declaro agora, você que ouviu essa palavra, que sentiu que você tem que interceder pela sua casa, pela sua família, você que se levanta hoje como intercessor, como o exército de Jesus Cristo, vem aqui na frente agora, no nome de Jesus, declarando isso, declarando que a sua casa é livre, que você é livre, que verdadeiramente você é livre. Vem aqui na frente como intercessor, interceder pela sua casa, pela sua família, por aqueles que você lembrou aqui também, por você. Venha aqui na frente declarando, porque o Senhor Jesus, Ele já nos libertou. Nós precisamos entrar nessa atmosfera dessa libertação, dessa ousadia, em nome de Jesus, quebrando essas correntes, essas muralhas, em nome de Jesus. O inimigo tem te acusado, você muitas vezes não tem nem orado direito, você muitas vezes não tem nem pedido direito, porque o inimigo tem te acusado. Muitas vezes você ainda está sangrando por feridas, você ainda está sangrando. Vem aqui, porque o Senhor Jesus é aquele que limpa, que lava, que cura tuas feridas. É aquele que restaura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue orando. Jesus, quero declarar seu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus.